Boa, pessoal. Vídeo um pouco diferente hoje, mas independente do formato, a ideia aqui é passar um conteúdo bacana. Há alguns dias uma pessoa entrou em contato comigo falando que tinha uma S10 MW Sprint, que ela era eletrônica, e por algum motivo esse carro foi passado para a bomba injetora. Enfim, mas a questão era que os instrumentos não funcionavam, né? Pelo menos o instrumento de o conta-giros e o marcador de temperatura não funcionavam, porque isso dependia do módulo. E aí então eu falei, bom, traz aí pra gente dar uma olhada, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Primeira coisa que eu fiz foi analisar aqui o esquema GM. Felizmente esse carro aqui já possui, né, documentado, você consegue baixar facilmente esse esquema. E eu vi que realmente todas as entradas vão para o módulo de comando e as informações para o painel saem dali. O motor já não tinha mais nenhum sensor, né? O único sensor que restou ali foi o sensor de temperatura do cabeçote para tampar o furo, mas ele não tinha mais sensor de rotação, não tinha sensor de fase, uma série de coisas, né? Então, para a rotação, o que eu pensei em fazer? Colocar o sensor de rotação novamente no lugar, né? Que seria esse cara aqui, e usar um condicionador de sinais que eu encontrei que existe hoje, uma coisa mais comercial, né? Um cara desse daqui, que ele pega um sinal de um sensor indutivo, tem aqui o manual dele, então ele pode pegar aqui tanto de um sensor de relutância magnética, um sensor Hall, ele pode pegar também a saída alternada de um alternador, né? E fazer uma onda quadrada equivalente a um motor de 4 cilindros, ou seja, 2 pulsos por rotação, né? E assim eu fiz, encomendei essas peças, e aí, na hora de instalar o sensor de rotação, o pessoal que já entende de diesel deve estar dando risada da minha cara, porque não tinha mais o furo para encaixar ali, e isso fica escondido atrás do motor de partida, né? E aquela peça foi trocado para permitir a instalação de uma bomba injetora. Então aí nesse ponto eu acabei passando para a ideia de utilizar o alternador mesmo, né? Apesar que o alternador dela é um Valeo que tem algumas séries que possuem pino W, né, o pino para o contagios, esse específico não tem. Então a minha ideia foi pegar diretamente antes da ponte retificadora, né, diretamente de um dos pinos do estator. Agora, quanto à temperatura, esse foi bem mais complicado, porque, cadê aqui o esquema? Mais uma vez, o sensor de temperatura, os dois fios dele vão para o módulo de controle e a saída para o painel é aqui, onde chega lá no pino 5, aqui, ele sai do pino 27. Só que não tinha nenhuma informação de como isso funcionava, se isso era por tensão, se era comunicação de dados ou coisa do tipo. Eu imaginei que seria via tensão, né? A tensão do circuito aberto aqui vindo do painel era na faixa de 10,5 a 11 volts. E só que mesmo aterrando ele, colocando alguns resistores ali, não tinha nenhuma mudança. O painel não alterava nada, né? Eu peguei um outro esquema. Cadê? Aqui, esse esquema da Simplo, que fala que o pino 5 do painel ele está em paralelo com o sensor de temperatura do motor, junto com a unidade de comando. E aí eu pensei se não fosse o caso de ter uma tensão de referência de 5 volts vindo aqui da unidade de comando, porque eu percebi que esse circuito aqui ele era de uma impedância alta, ou seja, qualquer resistor que você coloca aqui, ele praticamente zera a tensão aqui vindo do painel, então eu imaginei se ele não dependia de alguma coisa vindo de fora. E não foi o caso. Também não resolveu isso daí.
vamos recorrer ao YouTube, né? Eu achei esse vídeo aqui do Ney Pereira, que ajudou bastante, que era basicamente que o ponteiro estava agarrando, né? Então eu desmontei o painel, é uma possibilidade, né? Desmontei o painel, mas infelizmente não foi o caso. Mas me ajudou bastante no sentido que ele tem algumas referências aqui, apesar dessa ilustrada aqui no vídeo dele ser uma gasolina, ajudou bastante. E aí, já ficando sem ideias, já quase jogando a toalha, resolvi analisar um pouquinho o circuito do painel, vi que não parecia ser uma entrada analógica, e eu tive a ideia de jogar o pulso vindo do RPM, porque é o único que eu tinha ali à disposição mais fácil, né? E isso daqui aconteceu. Então, naquele momento aí que deu o estalo, que o painel ele espera um pulso. Só que como que isso varia, né? Eu acelerei o carro um pouco para mudar justamente a frequência e o ponteiro de temperatura não mudava. Então isso é um indicativo para mim que ele era por largura de pulso. A frequência para ele deveria trabalhar numa margem de frequências ali, mas a frequência em si não ia alterar a marcação do ponteiro, né? Então eu mudei a estratégia mais uma vez, né? E pensei, o que a gente pode fazer? Bolar um circuito para converter tensão em largura de pulso. Como hoje em dia quase tudo tem módulo pronto, né? Decidi não reinventar a roda e achei um cara desse daqui que você fornece uma tensão de 0 a 5 volts para ele, ele converte isso numa largura de pulso entre 0 e 100%, né? Então a minha ideia foi meio que final, era essa daqui. Eu ia colocar um regulador de 5 volts para alimentar esse sensor do cabeçote. Esse resistor aqui, ele foi encontrado meio que empiricamente, porque eu tenho que casar isso aqui, né? A largura de pulso que vai sair aqui, eu tenho que casar com a temperatura mais ou menos que vai dar lá no motor, que vai alterar essa resistência aqui. Uma coisa que eu percebi foi que quando eu instalei esse cara aqui, ele chegou, eu instalei mais ou menos dessa forma aqui, ele não funcionou. E aí tive que vir para o osciloscópio ver que a saída do sinal PWM dele era na faixa dos 500 kHz. E isso certamente era muito, né? Porque você tem que pensar que o processador do painel ele não ia ficar tanto tempo observando essa frequência aqui. Então eu pensei, bom, se a gente conseguir abaixar isso daqui, a gente deve ter sucesso, né? A saída que eu tive aqui foi, analisando o circuito um pouco, vi que esse capacitor C2 é o responsável pela frequência de saída e resolvi alterar ele de alguns picofarads para 200 nanofarads. Eu coloquei dois capacitores de 100 nano em paralelo aqui e com isso a frequência caiu para 500 Hz. E felizmente comecei a ter alguma movimentação no painel por conta disso, né? Como eu disse, aqui esse resistor eu encontrei de forma empírica testando, né? Eu coloquei um trim-pot aqui para achar a melhor relação ali do ponteiro com a temperatura do motor, né? Então eu até tirei algumas fotos aqui enquanto eu estava fazendo os testes. Você vê que a gente consegue variar, colocar em vários pontos, né? Então, mostrando aqui como que ficou o circuito, né? Eu desenho aqui junto o conversor de sinal de RPM, que também foi colocado junto, ele vem da mesma alimentação. E esses dois sinais aqui que a gente injeta no painel, né? Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou lá e o resultado final. Mostrando como é que ficou aqui já a instalação no carro. Aqui de trás vem a saída da ponte de diodos. E ela acompanha aqui os demais chicotes do alternador.
E aqui está o nosso condicionador de sinais. Eu preferi fazer as derivações já desse chicote aqui, que ia para o módulo de injeção, já que como aqui já foi mexido, eu achei melhor mexer aqui. E quanto ao nosso conversor de sinal para o medidor de temperatura, tá aqui como ele ficou. Eu coloquei ele dentro dessa caixinha. Aqui a gente vai vedar ela. Aqui no canto tá um regulador de tensão 7805 para fornecer 5 volts para o nosso sensor, que vai aqui. E nós vamos utilizar o sensor original aqui da injeção, que já vai no cabeçote. E agora é só colocar tudo no lugar aqui. A minha ideia é deixar ele instalado aqui dentro e nós só depois fazer os testes. E aqui o resultado final, fazendo uma voltinha com o carro aqui. Tacômetro marcando. A temperatura também ali já está mais ou menos próximo da faixa operacional do motor. Então eu considero que foi um desafio cumprido com sucesso esse aqui. Deixa o like pra gente aí, que eu acho que esse aqui vale a pena, viu? Esse aqui foi bem desafiador. E até a próxima.